E aí, meus amigos, tudo certo? A gente está entrando na semana mais tensa da Fórmula 1 de 2025. E não é exagero dizer que o clima no paddock nunca esteve tão carregado. No meio da disputa de Norris, Verstappen e Oscar Piastri, várias situações inesperadas aconteceram nos bastidores e acabaram adicionando ainda mais peso ao que já seria uma final dramática. E é justamente essa mistura de pressão, decisões internas, erros estratégicos e declarações polêmicas que está moldando o cenário de Abu Dhabi. Nos últimos dias, o centro das atenções ficou dividido entre o que acontecia dentro e fora da pista. A Red Bull finalmente anunciou sua formação de pilotos para 2026, e a escolha pegou muita gente de surpresa. Isaac vai assumir o cockpit ao lado de Max Verstappen, enquanto Yuki Tsunoda deixa o time principal e vira piloto reserva. Ao mesmo tempo, Limble sobe da Fórmula 2 para a Racing Bulls, formando dupla com Leon Lawson. Só que essas decisões não foram recebidas com unanimidade. Pelo contrário, a discussão tomou conta dos bastidores, especialmente porque parte do paddock acredita que a Red Bull voltou a agir com pressa. O mesmo tipo de movimento que já prejudicou pilotos no passado, como Gasly, Kiva e Albon. Só que a situação ficou ainda mais delicada por causa de algo que acontece bem longe do departamento de pilotos. A declaração dos membros da Red Bull sugerindo que Antonelli teria facilitado a ultrapassagem de Norris no Qatar gerou um efeito dominó enorme. O piloto da Mercedes recebeu mensagens de ódio, entre elas até ameaças gravíssimas, e a repercussão foi tão forte que a Red Bull foi obrigada a soltar um comunicado pedindo desculpas. O detalhe é que esse pedido de desculpas, segundo informações de dentro da equipe, só aconteceu depois que o próprio Verstappen pressionou a Red Bull a se retratar publicamente. Isso mostra o quanto o ambiente interno está sensível e como cada palavra, dita no calor da disputa, pode virar uma crise imediata. Enquanto isso, a Ferrari também vive um momento turbulento. A temporada está longe do ideal, e no Qatar o desgaste psicológico dentro do time ficou evidente. Lewis Hamilton chegou a dizer que a equipe está sofrendo com a pressão externa e que o ambiente emocionalmente carregado tem afetado a sua performance. Mas Frederic Vasseur respondeu de forma bem direta, afirmando que críticas fazem parte da Fórmula 1 e que a Ferrari precisa aprender a trabalhar dentro da sua própria bolha. Ele até citou a Red Bull e o Verstappen como exemplo, lembrando que eles também foram massacrados pela mídia em alguns momentos de 2025, mas seguiram firmes para recuperar desempenho. Mesmo assim, Vasseur reconhece que erros como gestão dos pneus no Qatar foram decisivos para um resultado abaixo do esperado. Um problema que outras equipes também enfrentam, mas que a Ferrari lidou pior do que os rivais. Enquanto tudo isso acontece nos bastidores, a matemática do campeonato deixa a situação ainda mais imprevisível. A teoria de que Piastri poderia ajudar Norris em Abu Dhabi até circulou por aí, mas na prática ela não faz sentido. Piastri ainda tem chances matemáticas de título remotas, mas reais, e qualquer ajuda comprometeria sua própria corrida. Do mesmo jeito, a ideia de que Tsunoda poderia interferir de alguma forma praticamente não se sustenta. Ele raramente aparece próximos aos líderes e não deve ter ritmo para influenciar diretamente a disputa. O único cenário que realmente gera discussão é o inverso. Se Verstappen estiver liderando, Norris estiver em quarto e Piastri em terceiro, a McLaren teria uma decisão complicada pela frente. Embora ninguém confirme nada publicamente, quase todo mundo acredita que uma ordem de equipe aconteceria imediatamente, com Piastri abrindo caminho para o companheiro. É o único caso plausível de interferência e não seria a primeira vez que isso acontece em uma decisão de campeonato. A verdade é que a temporada chega ao fim com uma carga emocional que poucas vezes existiu na Fórmula 1. Norris carrega o peso de um ano quase perfeito, mas marcado por pequenas derrotas estratégicas. Verstappen chega como o desafiante improvável, dependendo menos de ajuda externa e mais de um domingo absolutamente impecável. E Piastri, mesmo correndo por fora, tenta provar que merece ser enxergado com o mesmo respeito dos dois. Em paralelo, Red Bull, Ferrari e Mercedes vivem pressões tão grandes quanto as que estão na pista. Esse conjunto de fatores transforma Abu Dhabi em um palco de tensão máxima. Nada está garantido, ninguém está totalmente confiante, e cada detalhe, desde o desgaste do pneu até a forma como o engenheiro comunica uma estratégia no rádio, pode decidir o campeonato. Agora eu quero saber de vocês. Quem chega mais preparado mentalmente para essa final? Norris, Verstappen ou Piastri? E qual dessas situações extra-pista você acha que mais vai mexer com o psicológico dos pilotos? Comenta aí embaixo, porque essa reta final promete ser uma das mais dramáticas dos últimos anos.